Boa tarde, pessoal. Obrigado por vir. Então, hoje é dia 9 de dezembro. Então, como ontem foi dia da Imaculada Conceição e a gente está no tempo do Advento, daí vem a minha escolha do tema de hoje, que é o mistério da encarnação. Então, nós vamos fazer algumas reflexões sobre esse tema, sem uma pretensão de, não é uma aula de teologia, eu não sou teólogo e também não tenho essa pretensão, mas apenas uma reflexão e um pouco na linha de continuidade das aulas anteriores, né? Então, na primeira aula, a gente trabalhou sobre a questão da prova da existência de Deus, as provas metafísicas da existência de Deus. E na segunda, a gente tratou sobre o problema da abolição do homem, né, a partir do livro de C.S. Lewis. Ou seja, enquanto na primeira aula a gente viu argumentos racionais para se provar a existência de Deus, na segunda aula a gente viu a condição extremamente oposta, né? Que é o homem não só longe de Deus, mas pior ainda, né? Reduzido a tal ponto que ele deixa de ser plenamente ser humano, né? Então, isso nos coloca diante dessa condição de que o que pode resolver esse problema, né? Se por um lado dá para provar racionalmente que Deus existe, por outro lado, como chegar até ele. A primeira aula falou das provas da existência de Deus do ponto de vista natural, ou seja, a razão no nível natural já consegue constatar isso. A gente não precisa da revelação para falar daquelas coisas que a gente falou. Quais são, né? Para que a partir da própria existência do universo e a partir da noção de ser enquanto ser, a gente consegue demonstrar a necessidade da existência de Deus. E que Deus tem que ser onipotente, onipresente e essas coisas. Isso, no entanto, ainda não nos garante que esse Deus possa ser conhecido, né? E não nos garante que esse Deus possa resgatar aquele homem de cuja abolição nós falamos na segunda aula. Então, diante desse problema, a solução é a seguinte, né? A solução foi encontrada pelo próprio Deus por meio do envio do seu Filho, que é a encarnação. A partir do momento que Deus se torna homem, né? Encarna como homem e envia seu Filho, ou seja, a partir do momento da revelação de Jesus Cristo, como Filho de Deus que sempre foi, desde sempre, gerado e não criado, né, como diz o credo, sempre foi Filho de Deus, mas ele se torna homem, ele assume a natureza humana, melhor dizendo, em um momento determinado da história. E esse fato bem datado, concreto, visível, registrado e provado, é alguma coisa muito diferente daquela de que a gente estava falando agora há pouco. Porque antes disso acontecer, antes da encarnação se dar, antes de Jesus nascer e tudo mais, isso pareceria loucura. Embora a própria revelação, já no Antigo Testamento, estivesse preparando a sua vinda, do ponto de vista da revelação, do ponto de vista da razão natural, é uma coisa absolutamente inédita na história humana. Porque, embora pudesse aqui e ali, um mito em uma cultura, outro mito em outro, se procurar algumas semelhanças, nada é como Deus assumir a natureza humana, Deus se tornar homem. Nada se compara à realidade de Cristo. Qual seja, que Deus assuma a natureza humana sem deixar de ser Deus e, ao mesmo tempo, sendo também verdadeiramente homem, sendo, então,
verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus, ao mesmo tempo, e existindo mesmo na história, né? Quer dizer, ele falou com as pessoas, ele mostrou quem ele era, isso não é um mito, uma história abstrata. Então, isso não tem escapatória, isto é totalmente inédito. E isso não só totalmente inédito, mas é espantoso, como eu falei, de acontecer. Não seria naturalmente esperável pela razão que alguma coisa assim acontecesse. No entanto, isso não quer dizer que a encarnação é irracional. Não quer dizer que uma vez que isso tenha acontecido, isso é um núcleo da fé cristã, né? Não quer dizer que uma vez que isso tenha acontecido, isso se torna para sempre inexplicável. Não é irracional. Ele é espantoso e admirável do ponto de vista da razão, mas é um fenômeno que, a partir do momento que acontece, incita a nossa razão a conhecer, a sondar, a, dentro da nossa limitação, entender. E mais ainda, é justamente pelo fato de ser encarnação que, pela graça, nós temos a condição de começar a entender uma parte disso. E eu vou, mais para frente, discorrer um pouco sobre como se dá esse entendimento, né? Mas por que esse entendimento se dá justamente pela própria natureza do fenômeno encarnação? Ora, porque se esse fenômeno encarnação, que é Deus feito homem, Deus está no meio de nós. Então, se Ele está no meio de nós e nós nos configuramos a Ele, não é que nós temos a ferramenta para entender alguma coisa dele como quem procura entender algo externo a si, mas é como quem está procurando entender algo que já está em nós, porque é a encarnação, ele está no meio de nós. Então ele mesmo resolve o problema do abismo e do paradoxo do inexplicável, né? Nessa condição. Eu vou ler então o trecho bíblico mais famoso, que me parece mais famoso, que fala sobre a encarnação, que é o começo do Evangelho de João, né? São João, do versículo 1 até o 14, né? E eu vou lendo, eu vou sublinhando alguns aspectos que eu quero destacar ao longo dessa exposição. Então, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava junto de Deus. E o Verbo era Deus. Ele estava no princípio junto de Deus. Ou algumas traduções falam simplesmente com Deus, né? Então, no princípio, né, desde sempre, como eu comentei. E é Deus. Está falando do Filho, né? Tudo foi feito por Ele, e sem Ele nada foi feito. Ele é o princípio da criação. Nele havia vida, e a vida era a luz dos homens. Então ele é o Verbo, ou seja, a sabedoria, o princípio da criação, o fundamento da criação. E agora aparecem outras duas qualificações. Ele é vida e é luz. Então ele é Verbo, vida e luz. E aí, essa luz resplandece nas trevas, só que as trevas não a compreenderam. Então ele é Verbo, vida e luz, só que existe uma possibilidade de rejeitar essa luz. Tanto é que as trevas não compreenderam. Bom, como disse, ele já vem sendo prefigurado, né? Porque, olha só, houve um homem enviado por Deus que se chamava João, né? João Batista. Este veio como testemunha, para dar testemunho da luz, a fim de que todos crescem por meio dele. Não era ele a luz, mas veio para dar testemunho da luz. O Verbo era a verdadeira luz que, vindo ao mundo, ilumina todo homem. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele. Então, ele estava no mundo e o mundo foi feito por ele. Mas mesmo assim, o mundo não reconheceu. De novo, possibilidade de rejeição. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos aqueles que o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Isso é muito importante. Ele é Verbo, ele é vida, ele é luz, ele é o Filho de Deus e ele confere esse poder de Filho de Deus aos que o recebem.
Ou seja, aqueles que o recebem se tornam também filhos de Deus. E não são só declarados filhos de Deus, eles se tornam. E esses filhos de Deus não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas sim de Deus. Ou seja, eles são verdadeiramente filhos de Deus. Né? Obtêm essa filiação divina. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. E agora a encarnação explicitamente falando. Esse verbo que nos torna filhos de Deus, que é vida e luz, ele se fez carne e vimos sua glória. A glória que o Filho único recebe de seu Pai, cheio de graça e de verdade. O que quer dizer isso, então? Vimos sua glória, né? Que a partir do momento que ele encarna, a glória dele é revelada. E nós podemos constatar e experimentar esta mesma glória que ele experimenta com o Pai, nós podemos ver esta glória aqui enquanto ele encarnado. Ou seja, a encarnação nos traz algo da vida da Trindade, né? Da glória da Trindade. Então, essa realidade da encarnação, que é o projeto salvífico, né, de Jesus, embora, como eu disse, pareça um absurdo no começo, Jesus vai se revelando a nós. E não só revelando como nominalmente, como quem decreta uma verdade, ou como quem dá um ensinamento, mas a partir do momento que ele se revela, ele ilumina, ele dá a vida e ele nos torna filho de Deus. Ele não só nos decreta filho de Deus, como quem decreta num papel, mas ele nos configura a ele, né? Altera a nossa realidade, altera o nosso ser, porque ele nos redime com isso. Então, existe uma operação, uma eficácia na encarnação, que não é só uma doutrina ou um modelo de vida que Jesus apresenta, mas é uma transformação real naqueles que o receberam. Então, se é assim, algumas implicações existenciais já vêm à tona, né? Se uma coisa tão grandiosa como essa acontece, se Jesus encarnou, então, na verdade, nada mais importa perto disso. Porque se Jesus está aqui, Deus está aqui no meio de nós, tudo o resto se torna pó. A partir do momento, a única coisa que deveria nos interessar é entrar em contato com Deus, porque agora dá para entrar em contato com Deus, agora dá para conhecer Deus, porque Ele está no meio de nós. A encarnação torna possível isso. E isso é o que deveria ser o fundamento da nossa existência. Que por mais que tudo em volta perecesse, permaneceria para sempre a verdade de que ele se encarnou, está diante de nós. Olhando um pouco mais em detalhes, essa natureza da encarnação, eu disse, é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Ele não é que é Deus e homem como água e óleo separados, mas também não é que é Deus e homem como que uma solução única, homogênea, quando a natureza divina e a natureza humana desaparecessem. A natureza divina e a natureza humana continuam sendo a natureza divina e a natureza humana. Mas sem que fiquem separadas, elas são perfeitamente unidas. Então é uma união sem dissolução, uma união sem confusão de uma coisa com a outra. Mas assim, ainda assim uma união perfeita. Isso significa a união chamada união hipostática, né? Duas naturezas e uma só pessoa. E quando a gente olha para esta pessoa, que é Jesus Cristo, é uma pessoa que tem a sua singularidade, ou seja, ele nasceu em uma terra, ele tem uma nação, ele fala uma língua, ele tem uma determinada altura e não outra, ele tem uma profissão e não outra, ele tem uma mãe e não outra. Ele tem fome e tem sede, ele cansa e ele se diverte, e ele dorme na barca durante a tempestade, ele faz coisas singulares de pessoas singulares. Ele pode ser, inclusive, estudado do ponto de vista do chamado Jesus histórico, né? A pessoa de Jesus, aquela pessoa singular que existiu. E o que isso diz sobre a encarnação, né? Isso diz o seguinte, que então a encarnação não quer dizer que Jesus Cristo seja um super-homem como Hércules. Que na verdade Deus se revela
na descrição da simplicidade da pessoa de Jesus Cristo. Porque se a encarnação significasse que Jesus seria um super-homem super forte, isso não seria a verdadeira encarnação. Por quê? Se se tratasse de simplesmente digamos, um super-homem, não seria Deus, mas a menos um homem elevado à enésima potência. E nós estaríamos confundindo, então, a natureza divina com a natureza humana. Aquilo que estaríamos chamando de natureza divina nada mais seria do que uma natureza humana hipertrofiada. Por outro lado, se Jesus fosse só, digamos, se aquela pessoa fosse só um esconderijo, uma casca, por baixo da qual Deus está, mas a casca, que é a pessoa humana, não tem nada a ver com a pessoa divina, isso não seria encarnação. Então, não pode ser nem isto, nem a primeira coisa. Tem que ser uma união perfeita. E tem que ser uma união na simplicidade da pessoa de Jesus. Filho de Maria, José, naquela data, naquela terra, daquele jeito, naquela simplicidade. Senão não seria a encarnação. Isso tem um paralelo com o que a gente já vinha falado em aulas anteriores, né? Que assim, Deus não é como que aquilo que começa depois que o universo termina. Isso equivaleria a dizer que, fazendo esse paralelo cosmológico com a encarnação, equivaleria a dizer que a encarnação seria só que a pessoa de Jesus é uma casca por baixo da qual Deus está. Assim como não é que Deus começa quando o universo muito grande termina. E ao mesmo tempo, tal como Deus não é a soma das todas as partes do universo, como se tudo fosse divino, tudo é mais ou menos Deus, e Deus tudo está em tudo, no sentido de que tudo é mais ou menos Deus, como se Deus fosse uma extensão do universo. Tal como não é assim, como a gente viu na primeira aula, não é assim na encarnação, no sentido de que Jesus seja um super-homem, como se fosse a extensão do homem. Então é uma coisa diferente disso daquilo. Nem uma separação das coisas criadas naturais, como quem se esconde por baixo de uma casca, que seria um tipo de gnose, nem uma mera extensão das coisas, como se fosse um super-homem. Ao contrário, é 100% Deus no homem, assumindo a natureza humana para si, e ao mesmo tempo, do ponto de vista da natureza humana, a natureza humana é assim arrastada a Deus. E o que ele nos mostra com isso, né? Então ele mostra que a perfeição humana é justamente essa simplicidade da presença de Deus. Então, aquelas pequenas frases que se dizem assim, errar é humano, tal, pecar é humano, tal. Na verdade, humano mesmo é como Jesus foi, que não tinha pecado e que era perfeito. Então, Deus encarnado nos mostra o que é ser humano. Ser humano é ser a perfeição nessa simplicidade. Isto é o plenamente humano. Porque ele é todo como nós, exceto pelo pecado. Ele é autêntico como esse homem singular que ele é. E então Deus se revela de maneira silenciosa, né? Porque você imagina que Jesus está passando, convivendo, conversando, operando milagres também. Mas estão tantas as partes do Evangelho que dizem que vocês não acreditariam, vocês não acreditam. Não é isto que faz acreditar de verdade. O que faz acreditar é ver naquela simplicidade Deus em pessoa. Então, como existe essa união perfeita da natureza divina com a natureza humana, o que acontece? A encarnação não faz com que a natureza humana seja arrastada, ou anulada, ou dissolvida, ou superada. Mas a encarnação faz com que a natureza humana seja vivificada. E a isso Jesus chamava de vida eterna.
Então, como isso acontece? Isso acontece na pessoa de Jesus de Nazaré. Isso quer dizer que Deus não é um espírito impessoal ou uma ideia abstrata, mas é uma pessoa, e tal como uma pessoa pode e deve ser conhecida. E ela se nos apresenta para que seja conhecida. E tudo isso nós falamos da encarnação em Jesus. Que então, para deixar claro, não é como um corpo que recebe um espírito externo que anima esse corpo. A palavra encarnação pode dar esse mal entendido, mas não é isso. Porque Jesus assume também a alma e o espírito humano, né? Não é só o corpo. A pessoa dele estão unidos perfeitamente a natureza humana em corpo e em alma. O homem é formado pela alma racional, pelo corpo, em uma perfeita integridade. Então, quando Jesus encarna, ele integra o homem completo em si, não só o corpo, né? Por isso que Jesus não é só uma casca, assim como nós não somos só uma casca. Mas se toda essa encarnação, da qual nós falamos aqui, agora vai se repetir em nós. E essa é a segunda sessão da qual eu gostaria de falar. Por quê? Toda essa realidade da união da natureza divina com a natureza humana, ela é verdade não só para Jesus de Nazaré, mas ela é verdade em nós. Isso quer dizer que em nós Jesus está encarnado. Porque já falava o Evangelho, e as Escrituras citam isso em tantos outros lugares, que nós somos chamados verdadeiros filhos de Deus. Ou seja, filhos de Deus de fato, não apenas como decreto externo, mas nós nos tornamos filhos de Deus tal como Jesus é filho de Deus. Ele é o filho unigênito, tal, ele é o cabeça. Mas nós também experimentamos a mesma natureza da filiação divina. Como diz a Escritura, nós nos tornamos. Isso quer dizer o seguinte, que a encarnação também acontece em nós. Não sou mais eu, mas Cristo vive em mim, diz São Paulo. Então, tal como Jesus de Nazaré era Deus, quando estava passeando, conversando, ensinando, curando, simplesmente sendo a pessoa que ele é, ao mesmo tempo, sem precisar fazer nada, sendo Deus, assim nós também somos assim. Quando em estado de graça, quando em união com Cristo. Ou seja, quantas vezes, por exemplo, Jesus, com uma palavra com uma pessoa, ou sem palavra nenhuma, com uma mulher com fluxo de sangue que só encostou nele, simplesmente sendo a pessoa que ele é, ele já é Deus. E essa divinização, ele transfere a nós. Existe a divinização do homem que Jesus espera cumprir em nós. Então, cada um é pequeno Cristo, não só no sentido de que é declarado nominalmente filho de Deus, mas cada um é pequeno Cristo no sentido de que se torna Cristo, experimenta a encarnação, tem Cristo encarnado em si. Ou seja, somos uma extensão da encarnação de Cristo. Isso quer dizer, então, que em nós, quando está de graça em comunhão com Cristo, o natural se torna o sobrenatural. Porque, sem deixar de ser natural, nós continuamos na nossa vida com a nossa simplicidade, com os pequenos atos, seja no trabalho, seja dormindo, seja se alimentando, seja falando com alguém. Só que se tiver Jesus em nós, não somos nós que estamos fazendo isso, mas é Cristo. Isto significa a encarnação em nós, que Ele toma conta de todo o nosso ser, da nossa alma, da nossa inteligência, da nossa vontade, da nossa imaginação e também no nosso corpo, toma conta como uma encarnação em nós, como uma divinização em nós. E a partir desse momento,
que ele inunda todo o nosso ser. Experimentamos em nós a encarnação. Então, toda aquela teologia sobre a encarnação que falamos sobre Cristo, deve ser falada sobre nós, no seu respectivo grau, no seu respectivo nível. Ele é a cabeça. Somos filhos adotivos no sentido de que nós somos o filho unigênito, mas somos filhos adotivos não no sentido de uma adoção como quem assina no cartório, vou adotar tal pessoa, e aquela pessoa não muda interiormente. Não, nós somos filhos e com isso nós nos tornamos Cristo, nós mudamos, nós nos configuramos a Ele. Então isso quer dizer que conhecer Cristo para ter a vida eterna, que o Evangelho nos pede, significa tornar-se Cristo. Quer dizer que conhecer é tornar-se. Nós conhecemos a Deus à medida que vamos nos tornando como Cristo. E vamos nos tornando não só como Cristo, o como se fosse um modelo externo que é observado, que ele também é modelo de homem, também é modelo de virtude, também é modelo de tudo. Mas um modelo só é algo só visto de longe e copiado. Nós não só copiamos Cristo, nós nos tornamos como Cristo, nós tornamos divinizados. Nós nos reconfiguramos por dentro. E, sendo assim, então, cada ato nosso, natural, da nossa vida, comum, ordinário, deve se transformar num ato sobrenatural. E tal como na encarnação, não é que como a água e óleo tem a natureza divina de um lado e a natureza humana de outro, também cada ato nosso, não é que tem um ato nosso natural e sobre isso Deus coloca uma roupa sobrenatural, não. O ato é um só, ele é o mesmo, ao mesmo tempo, divino e humano, desde que esteja em nós a presença de Cristo. Essa presença de Cristo, então, é silenciosa na vida, ela não é espalhafatosa, porque ela é um retrato da encarnação tal como foi a encarnação do Cristo. Ainda que muito falte, ainda que Jesus deixe que a nossa vontade opere, e ela pode operar permitindo que Cristo nos vivifique, mas também pode operar virando as costas a Cristo. Então, a nossa realidade, ainda que militante, ainda que em luta para que isso aconteça, quando em comunhão com Cristo, ainda assim, em algum grau, somos Cristo, pequenos cristãos. Pequeno Cristo, né? Porque é a palavra cristão. Se isso acontece, então, nossa vida se transforma como uma expressão e irradiação da vida de Cristo. O que é uma irradiação? Uma coisa que simplesmente irradia. Ela simplesmente brilha. Ela simplesmente é o que é. É a vida de Cristo simplesmente vivendo. Não como quem copia o modelo, como eu disse, não só como quem professa um dogma, mas simplesmente sendo o que se é. Automaticamente. Como nos mostra tantas e tantas histórias dos santos, né? E mesmo os grandes milagres que se dão, na verdade, de uma maneira que eles se mostram como uma extensão da santidade. A santidade que se constrói, então, nesta união do natural com o sobrenatural. Por isso que, na história da igreja, a gente vê que os santos vivem não como uns fantasminhas separados, né? Mas na concretude. E é por isso que cada santo tem o seu perfil. Por exemplo, o Padre Pio, São Tomás de Aquino, São José Maria Escrivá. Cada um tem a sua personalidade, o seu estilo, porque cada um vive na sua realidade e se torna como Cristo na sua realidade. Na concretude. No natural que se funde com o sobrenatural. Se assim não fosse, não teríamos uma história de santos, mas teríamos pessoas sem rostos, sem identidade, dissolvidos no universal. Que, como eu falei, tanto não vale para o Cristo quanto não vale para a igreja. Porque isso se dá justamente na união do natural com o sobrenatural. Então, o que a gente precisa esperar é que isto habite em nossa vida como um amor que se transborda em obras e que construa, sim, o reino. É fácil ver, então, que nem só a nossa salvação se dá pela fé,
nem só a nossa salvação se dá, digamos, pelo amor, nem só a nossa salvação se dá pelas obras, porque na verdade tudo isso é uma coisa só. Qual coisa é? Se tornar um Cristo. Se tornar significa conhecer a Deus, portanto a fé. Significa transbordar a irradiação da graça, portanto o amor. Significa unir ao natural, ao sobrenatural em cada ato, portanto frutificar em obras. Tal como nós somos os ramos da videira, formados pela mesma substância da videira, plantada pelo Pai, frutificando frutos pela seiva do Espírito, e tudo isso é uma coisa só. Então, tal como na nossa vida natural nós temos, eu falava que cuidado que a encarnação não é só entrar no corpo, porque quando a gente fala de natural não é só corpo, natural é a nossa inteligência natural, é a nossa vontade natural, é a nossa imaginação natural, a nossa alma natural. Então, nesse nível natural nós temos inteligência. A partir do momento da encarnação em nós, a inteligência se torna fé verdadeira. A partir do momento que a realidade da encarnação se dá em nós. Porque fé é ver uma verdade. E inteligência é aquilo que vê verdades. E a nossa vontade natural se torna, então, no sobrenatural, quando a encarnação se torna realidade em nós, vontade de nos unirmos a Deus. Então, portanto, se transforma em amor. E tudo isso, no fundo, é Cristo que está movendo, porque é Ele que encarna, é Ele que, com sacrifício, ressurreição, permitiu que isso acontecesse. Então, esta fé é Ele que move, este amor é isso que move. E se é Ele que inicia, e é Ele que move e nele que termina, na verdade Ele está em tudo. E a partir do momento que Ele está em tudo em que vivemos, nós o estamos conhecendo a cada momento. Por isso que conhecer a Cristo não é conhecer um dogma, conhecer um nome, ou ter uma experiência só. Conhecer a Cristo é estar na condição da encarnação que Ele quer na qual Ele quer que a gente esteja. Então isso quer dizer que Ele nós não devemos repudiar o nosso natural, nós não devemos repudiar nossa imaginação, devemos repudiar nossa inteligência natural. Então não é verdade que Deus é só além da inteligência e nada podemos fazer com relação a isso e a inteligência é uma coisa, a fé é outra. Porque isso não faz sentido dentro da própria lógica da encarnação. A própria lógica da encarnação diz o seguinte, não, tudo isso é pressuposto para conhecer a Deus. Então, não é irracional, é suprarracional. E tende a Ele pela razão, pela vontade, pela imaginação e inclusive pelo corpo. Porque nós não repudiamos nada dessas coisas. Não repudiamos a inteligência, ao contrário, devemos viver a inteligência. Não repudiamos a vontade, ao contrário, devemos viver a vontade. Não repudiamos a imaginação, ao contrário, devemos viver a imaginação. E não repudiamos a carne, ao contrário, devemos reconduzir a carne a Cristo. Porque Ele ainda é Cristo em pessoa, com o seu corpo, Jesus Cristo. Isso quer dizer que Cristo veio natural, não para dissolvê-lo, mas Ele veio natural para levar esse natural à vida da Trindade. E quando experimentamos a vida da Trindade no nosso interior, estamos experimentando nessa junção da nossa vida natural e sobrenatural. Por isso que a tradição diz que é uma felix culpa, quer dizer o quê? Uma feliz culpa. Quer dizer, a culpa do pecado original, no fundo, Deus transformou numa coisa ainda muito melhor. Porque se aquilo foi ruim, agora Ele fez uma coisa melhor. Ele permitiu que nós nos transformássemos como Deus, sendo como quem nós somos, neste corpo, nessa vida natural. A realidade da encarnação resolve o problema do pecado original, mas não só resolve, a realidade da encarnação nos leva a um patamar melhor ainda do que estávamos antes do pecado original. Por isso que a tradição se chama de felix culpa, né? É uma culpa, sim. É triste, sim. Mas se torna feliz pela obra da encarnação. Que nos torna numa situação ainda mais maravilhosa. Então, caminhando para o final. Resumindo até aqui. A encarnação ela pode ser vista do ponto de vista de Jesus Cristo, mas também do nosso ponto de vista. Ela aconteceu em Jesus de Nazaré,
que nasceu na manjedoura, que viveu um ministério silencioso durante 30 anos, que ensinou, que curou, que salvou, que sofreu por nós e que ressuscitou, mantendo depois de ressuscitado esse mesmo corpo encarnado. Importante que se diga, a encarnação continua, subiu aos céus de corpo e tudo, a encarnação continua, e essa encarnação ele nos comunica a nós. E toda essa realidade da encarnação, essa teologia da encarnação passa a ter que ter validade para nós. Este movimento que vem ao natural e leva ao sobrenatural, portanto, não só nos salva, esse é o principal propósito, mas atenção, ele não só faz isso, mas ele dá uma unidade para o universo, porque agora este ser de Deus, que é o princípio de todas as coisas, alcança todas as coisas e a unifica, as reconduzindo para Cristo, que toda a natureza geme dor de parto, aguardando a sua redenção. Então, a encarnação permite que tudo que existe aponte para Cristo. Tudo que é palpável, sensível, aponte para Cristo. Tudo que a inteligência percebe, aponte para Cristo. Tudo que a vontade deseja, aponte para Cristo. Portanto, toda a natureza sensível, material, aponta para Cristo. Toda a verdade imaterial percebida pela inteligência aponta para Cristo. Toda a beleza aponta para Cristo. Isso quer dizer que o universo é um conjunto de entes que apontam-se uns aos outros, mas em seu conjunto apontam para Cristo. Isso quer dizer que tudo passa a ter significado, porque a encarnação tudo vivifica e dá sentido. E, portanto, a encarnação, nesse contexto, ela é o que permite que, por exemplo, existam, do ponto de vista cristão, né, por exemplo, os ícones. O que são os ícones, né? Ou uma imagem, ou mesmo um santo que viveu mesmo em carne e osso. É aquilo palpável, tocável, que, graças à encarnação, aponta para Cristo. E o que são os sacramentos? O que fazem os sacramentos, se não conferirem a presença de Cristo por algo tocável, palpável? A água do batismo, as palavras da confissão, a Eucaristia, é algo tocável e palpável na qual Cristo está. Isso nada mais é do que a encarnação. Então a encarnação nos redime, nos salva, e a encarnação é o que, digamos assim, tira o universo do caos, da queda, e o reordena em direção à redenção. E dá sentido a todas as verdades, as naturais e as sobrenaturais. A lógica da criação e os sacramentos. É a encarnação que dá sentido a todas essas coisas. Então, a encarnação continua a cada momento, né? Por fim, isso se dá fazendo com que, então, nós nos tornemos como pequenos cristos, né? Cada vez mais na imagem de Deus. Devemos nossa existência ao Pai, a nossa essência ao Filho, na medida que somos Jesus, nesse sentido de que é Cristo que vive em mim, como diz São Paulo. Só que precisamos sempre nos tornar mais. E essa abertura para o tornar-se, esse transbordar do amor, que quer sempre mais, se assemelha ao fluir do Espírito Santo. Por isso nós somos a imagem do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Na medida que nós conciliamos o nosso existir, que provém do Pai, o nosso ser, que se configura ao Cristo, e nosso amar, que se configura ao Espírito Santo. Então, isso tudo se dá não apesar da nossa natureza, mas com e a partir da nossa natureza. E a nossa santificação acontece ao modo de uma humanização. Então, a encarnação é a resposta para a humanidade para a sua demanda por humanização. O projeto do homem como centro, o chamado humanismo, nunca vai dar certo sem Deus, como se pretende fazer, porque o princípio verdadeiro da humanização é a encarnação do próprio Deus.
Sem isso, não há humanização. Por outro lado, o cristianismo verdadeiro, que deseja a santificação, só pode acontecer de verdade se ele se dá, se essa santificação se dá, junto com a humanização, pela humanização, a partir da humanização, para a humanização, porque Jesus encarnou. Então, como a gente falou, essa encarnação continua acontecendo o tempo todo nos sacramentos e no processo de vida de santificação, que se resume nesta vida que é natural e sobrenatural a cada momento e que manifesta a presença de Deus em cada simples ato, pelo Espírito Santo, em estado de graça, em harmonia com a glória de Deus e com a construção do seu reino, que venha como irradiação desse amor que se dá em nós e em todas as coisas. Como quem, começando em um princípio, vive neste princípio e quer voltar a esse princípio que é o próprio Cristo. Né? Então, dele viemos, nele existimos e para ele vamos. Isso só faz sentido pela encarnação e esta é a única maneira de libertar o homem do problema do qual, inclusive, falávamos, né, na aula anterior. Por hoje é isso. Eu só queria dar essas pinceladas sobre a encarnação, como eu disse, sem uma pretensão de nada. Aqui não tem rigor terminológico, teológico, tal. É só uma livre meditação. Ela foi muito baseada nesse livro aqui, que é O Mistério do Deus Homem, que muito interessante e que eu recomendo, que fala muito dessas coisas que eu falei aqui. E que com isso possa estar ajudando a gente a se preparar para o Natal e quando a gente contemplar o Jesus menino, a gente entender o que significa Deus se manifestar na simplicidade do rostinho de um bebê, né? Que é o Natal que está chegando. Então é isso, muito obrigado. Espero que na próxima a gente possa estar junto também.